Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Depende da hora que você está vendo o vídeo. Hoje a gente vai avançar um pouquinho e estudar aqui mais um lugar geométrico que é o LG5, né? Um ponto pode enxergar. Como é que funciona isso? Então, a ideia tá lá na nossa página, lá na apostila, na página 35, tá aqui um resumo, um desenho e um resumo, aonde a gente pode. Vou até aumentar um pouquinho para ver se fica bom para vocês aí, para quem está usando o celular. Vamos ver. Podemos dizer que o ponto A enxerga o segmento BC. Ele quer dizer que esse ponto A aqui, ó, enxerga o segmento BC sob um ângulo de medida alfa. Note que o segmento BC está no campo de visão do ponto A. É isso que ele quer mostrar para a gente. É apenas um modo mais cômodo de dizer que o ponto A é vértice do ângulo BAC. Então, é vértice do ângulo BAC, de medida alfa, né? Então, aqui o campo de visão está colorido aqui, né? Ele pede para a gente fazer um experimento, né? Para entender melhor esse campo visual, observe os esquemas seguintes. Então, ele vai pedir para a gente, ó, fique de frente para uma parede a cerca de 2 metros de distância. Tampe, olhe fixamente por um ponto, pode ser lá uma tomada, pode ser um ponto qualquer, da parede que esteja mais ou menos à altura dos seus olhos. Procure um ponto, um canto de janela, alguma coisa. Tampe o olho esquerdo com a mão esquerda. Estique horizontalmente o braço direito para frente e feche a mão direita. Feche o punho, feche a mão. Com o olhar fixo no ponto da parede, sem tirar o olhar do ponto da parede, mova a mão direita vagarosamente para a direita. Faça isso aqui, ó, né? Abra o seu braço. Mantendo o braço direito esticado e horizontal, até que você tenha a sensação de não estar mais enxergando mais o punho, né? Faça o mesmo procedimento, de 1 até 4, agora de cima para baixo, né? De cima para baixo. Com o olhar fixo na parede, mova a mão direita vagarosamente para cima, mantendo o braço direito esticado até você não mais tiver a sensação de estar vendo o punho. A mesma coisa para baixo. Então, essa experiência está mostrando para a gente o campo de visão de um dos nossos, um de nossos olhos, né? Então, realizar essa experiência em diversas pessoas, os cientistas constataram que, na média, temos a seguinte situação: a gente consegue enxergar 60 graus a partir do nosso ponto lá na parede, 60 graus para um lado e 100 graus para o outro. A mesma situação aqui, ó, 60 graus para cima, 75 graus para baixo. Então, o que ele está dizendo para nós aqui lá na página 36 é que a questão do campo visual, né? O campo visual varia de pessoa para pessoa devido à estatura, a estrutura de cada olho, a sua respectiva localização no crânio, né? E assim vai. Doenças relacionadas à visão, tais como glaucoma, causam diminuição do campo de visão. Diferentes espécies de animais têm diferentes campos visuais. De modo geral, o predador tende a ter um campo visual menor do que o da sua presa. Afinal, para se defender, os olhos devem estar bem abertos. E aí ele vai dar a introdução para a gente dos arcos capazes, né? O arco capaz de alfa. Daqui a pouco nós vamos ver que não é apenas um arco, o LG5 não é apenas um arco, são um par de arcos. Então, observe a figura seguinte, de centro O e raio OB. Então, centro em O, o arco de centro em O, e o raio OB. E aí você tem uma circunferência, mas parte dela está em vermelho e contém o ponto A. Então, o que ele quer dizer para nós? O ponto A enxerga o segmento BC. Olha lá, o ponto A enxerga o segmento BC. Acontece que, se eu colocar esse ponto A em qualquer circunstância desse arco vermelho, ele vai enxergar o ponto BC sobre um ângulo alfa, sem mudar o ângulo. Esse mesmo ângulo eu posso projetar o ponto A em qualquer situação aqui desse arco vermelho, que ele vai, com o ângulo alfa, enxergar o segmento BC. É isso que ele quer dizer. Olha lá, ó, né? O ponto A enxerga o segmento BC sobre o ângulo alfa. Todos os pontos do arco vermelho são capazes de enxergar o segmento BC sob o ângulo de medida alfa. E ali ele dá o exemplo, né? Ó, A1, A2, A3, A4, que é
coincidente a B, e A5 que está em cima de C ali, ó, coincidente, é o símbolo de coincidente a C, né? Qualquer lugar que eu colocar o meu ponto A com um ângulo alfa, eu consigo enxergar o segmento BC. Esse é o chamado arco capaz de alfa, tá? Arco capaz de alfa. Note que os pontos A1, A2, A3, A4 e A5 e ainda todos os outros pontos do arco vermelho são capazes de enxergar o segmento BC sob o ângulo de medida alfa. Curioso é imaginar que isso aconteça com o A4 e A5. Eles enxergam de esguelha, ou seja, de lado. Por isso que o arco vermelho é o arco capaz de alfa. Ele está falando aqui do A4 e do A5 que estão sobre o B e sobre o C, né? E o arco ele é enxergado ali de lado, mas dá para ver com o ângulo alfa. Dados o segmento BC e o ângulo de medida alfa, como construir um arco capaz de alfa com extremidades B e C, né? Seguir no espaço para construção, note que há 3 casos a considerar. Quando o ângulo é agudo, menor que 90 graus, quando o ângulo é reto, um ângulo de 90 graus, ou quando o ângulo é obtuso, um ângulo maior que 90 graus. Então, está aqui 3 situações que a gente pode ocorrer. Observe que o enunciado gráfico e o seu respectivo roteiro, que podem ser utilizados para os 3 casos. Transportar ou construir o ângulo de medida alfa. Eu vou fazer um vídeo agora para colocar após esse, de como a gente constrói um ângulo ou como a gente transporta um ângulo. Tá? Esse videozinho vai ser um videozinho mais curto, mas muito interessante para a gente fazer o transporte, vai ajudar na construção daqui. Eu preciso fazer esse transporte do ângulo. Vai dar um ângulo alfa qualquer lá para mim, eu tenho que transportar esse ângulo alfa aqui para o segmento BC. Tá certo? Isso é importante. Para obter o centro O do arco vermelho, capaz de alfa, basta observar que o ponto O pertence à reta N. Olha lá, o ponto O, que é o centro da circunferência, pertence à reta N. Tá aqui. Perpendicular à reta T pelo ponto B. Perpendicular à reta T. Ó. A reta T está aqui. Ó. A reta T é a reta que vai trazer o ângulo alfa, que a gente está transportando. Então, o ângulo alfa vai ter uma de suas semirretas, no segmento, né? O segmento BC é um dos seus lados, né? E a reta T é o outro lado. Então, nós vamos construir o ângulo aqui. O ponto O é equidista de BC. E por isso ele pertence à mediatriz. Lembra que o ponto O ele é o centro da circunferência, onde B e C estão. Então, ele é equidistante, é um raio de distância. Aqui, ó, equidistante. Portanto, o ponto O, ele é a mediatriz, ele está na mediatriz. Ele está na mediatriz, em algum lugar da mediatriz. Bem no lugar onde a reta N, que nós vamos construir perpendicular à reta T, que vai vir aqui, ó, onde a reta N encontra com a mediatriz, que vai estar aqui. Ó. Esse é o ponto O. Então, assim, o ponto O é N, perpendicular a T por B. Então, a reta N perpendicular a T, ó, formando um ângulo de 90 graus em B, com essa reta N, aqui quem é a reta N, onde ela está, perpendicular a T por B, aqui é a reta N. Então, o ponto O é o encontro com o LG3 do segmento BC, quer dizer, a mediatriz do segmento BC, que é o lugar geométrico 3. Traçar o arco de centro O e raio de medida BC. Então, a gente põe o arco, o compasso aqui, abre o compasso em B ou C e traça o arco. Para cima, vamos fazendo para cima. Em relação a BC, vale comentar que se os ângulos de medida alfa for construído ou transportado para baixo, então aí se a gente colocar esse cara, vamos pensar aqui, ó, para baixo, em relação a BC, o arco deverá ser construído para cima. É o que aconteceu. Se a gente colocar o ângulo aqui, o arco sai lá em cima. Caso você visualize CCG de ponta cabeça, poderá verificar que se o ângulo de medida alfa for construído ou transportado para cima, em relação a BC, o arco sairá para baixo. Então, se a gente construir esse ângulo aqui em cima, esse arco vermelho, que é o arco capaz, vai sair aqui embaixo. Né? Aqui está a ideia de eu enxergar isso ao contrário. Não, aqui na verdade ainda a construção para um ângulo agudo, um alfa agudo, a construção para um ângulo reto,
né? Que aí vai dar uma semicircunferência, vai dar uma meia circunferência, e a construção para um ângulo obtuso. Quanto maior o ângulo, o arco capaz é menor. Quanto menor o ângulo, maior é o arco capaz. Tá? Aqui o arco capaz que eu estou dizendo é esse trecho aqui. Então tá lá, ele vai explicar isso aqui, ó. Quando o ângulo de medida alfa é construído ou transportado para baixo, em relação a BC, o arco é obtido para cima. Esteja o centro onde estiver, pois ele sempre estará no encontro do LG3 com a reta N. O centro da circunferência sempre é o encontro da reta N com o lugar geométrico 3, que é a nossa mediatriz, o segmento BC. Tá? Avaliando da esquerda para a direita, é possível notar que quanto maior a medida do ângulo, mais achatado é o arco. A palavra correta é essa, achatado, né? Quanto maior o ângulo, mais achatado é o arco. Olha só, mais menorzinho aqui, mais achatado é o arco. No caso em que alfa, o ângulo é 90 graus, o arco é uma semicircunferência, é meia circunferência, de centro em ó. Né? Então tá aí. Aqui ele está mostrando para nós a construção, caso eu faça o arco, eu transporte o ângulo alfa aqui, ó, desse lado. Então o meu arco vai ficar assim. Né? Ou se eu transportar aqui também, não tem problema. Se eu colocar a construção do ângulo para cima, o arco sai para baixo. Tá. Essa parte está sendo a explicação que a gente acabou de falar. Logo, para cada medida alfa, é possível obter dois arcos capazes com extremidades em B e C. Então, veja bem, ele está dizendo para nós que a gente pode construir dois arcos capazes, um para cima e outro simetricamente para baixo, correto? Então, vai acontecer isso aqui. Ó. Eu consigo construir aquele arco, consigo construir esse arco, que aqui a gente construiu para baixo. Não necessariamente a gente precisa fazer todo o procedimento, é só espelhar ele simetricamente. Então, para os três casos, aconselhamos que o ângulo seja transportado ou construído para baixo. Né? Então, sugestões. Vamos fazer a construção do ângulo, o ângulo para baixo, como foi feito aqui, ó, e construir lá para cima o arco. E depois, vamos ver o que ele quer, uma sugestão. E com vértices na extremidade esquerda, ali no ponto B, de modo a ser obtido o centro O1 do arco, diminuindo um pouquinho. Então, olha lá, a gente conseguiu o centro O1, tá? Do arco de cima. A seguir, o centro O2 do arco de baixo poderá ser obtido utilizando o conceito de simetria. Essa sugestão tem como finalidade definir um procedimento padrão para a construção. Vale lembrar que você também pode transportar ou construir ângulos para baixo com vértices na extremidade direita de um segmento. Então, você pode fazer a construção aqui, você pode fazer a construção aqui, pode colocar para cima, pode fazer o que você quiser. Mas nós vamos construir, eu vou fazer isso também, construindo o ângulo sempre aqui na extremidade B do segmento, e nós vamos construir o O1, o centro O1, para o arco em cima. Depois a gente simplesmente transporta ele para baixo, né? Com o compasso aqui é possível transportar, e a gente acha o centro O2 e também risca o arco de baixo. Utilize o jogo de esquadros para o traçado das perpendiculares envolvidas, com a finalidade de diminuir a poluição. Então, essa perpendicular aqui, ó, nós vamos fazer ela com o jogo de esquadro. É mais rápido e a gente não fica fazendo um monte de rabisco para conseguir a reta N, tá certo? Então, para eliminar aí rabisco no desenho, para que a gente não se complique, tá bom? Ainda dessa forma, a gente diminui o tempo de execução de cada construção e aumenta a probabilidade de assimilar conceitos. Bom, o que é o LG5, então? O que é o lugar geométrico 5? É o par de arcos capazes de alfa. Não é apenas um arco, é o par. Então, tá lá. Ó. Quem que é o LG5? O LG5 é esse arco, já que o ângulo alfa está aqui, e esse arco. Tá? Então, é um par. O lugar geométrico 5 é um par. Por que é um lugar geométrico? Porque tem uma propriedade característica. Olha lá, todos os pontos do papel,
que enxergam o segmento BC sob um ângulo de medida alfa são pontos do par de arcos capazes de alfa, com extremidades em B e C. Esse par de arcos recebe o título de LG5, lugar geométrico 5. Todos os pontos desse par de arcos, e somente eles, apresentam a seguinte propriedade e características: enxergar o segmento BC sob um ''ângulo de medida alfa'', lugar geométrico 5. Olha lá, qual é a propriedade? Enxergar o segmento BC sob um ângulo de medida alfa. Como os pontos P e P'. Olha aí. O ponto P está lá e o ponto P' enxergam o segmento BC sob um ângulo alfa. Eles pertencem ao lugar geométrico. Os pontos A e D não enxergam o segmento BC sobre um ângulo alfa. Enxergam sobre outro ângulo, não sobre o alfa. E, portanto, não pertencem ao lugar geométrico. Então, olha lá, o ponto D e o ponto A não enxergam o segmento BC porque, sobre o ângulo alfa, porque não estão no arco capaz, tá? No par de arcos capazes. Então, vamos lá. Como que a gente vai entender isso também? Mais uma explicaçãozinha. Repare que podemos dizer que aqui o arquinho vermelho, todos os pontos que estão sobre o arco vermelho enxergam o segmento BC. Então, eles são o lugar geométrico? Não, eles não são, porque existem outros pontos que também enxergam. E a gente precisa de todos os pontos, não é isso? Ah, então aqui na linha vermelha, todos esses pontos que estão na linha vermelha é lugar geométrico 5. Não, eles não são lugar geométrico 5. Apesar de eles enxergarem o segmento BC sobre o ângulo alfa, existem outros pontos aqui num outro arco, na parte de baixo, que formam o par. Então, existem outros pontos que também têm essa propriedade. O que é um lugar geométrico? Todos os pontos que possuem uma propriedade que só eles têm, né? Não pode existir essa propriedade em outro ponto. Ele vai falar aqui para nós sobre a construção do arco em verde, eu vou deixar isso para depois, né? Que é a questão o arco verde é capaz de 180 menos alfa. Então, está dizendo aqui para nós que se alfa for 30 graus, esse arco verde ele é capaz de 150 graus, né? É um arco capaz de 150 graus. Isso porque aqui a gente tem um quadrilátero, 4 lados, e um quadrilátero inscrito numa circunferência. Quando eu pego vértices opostos aqui, eu sempre tenho uma soma de 180 graus. Então, se esse cara for 30, esse cara aqui é 150. Se esse cara for 20, esse cara aqui é 180 graus. Vamos ler isso aqui, ó. O arco verde é capaz de 180 graus menos alfa, como o quadrilátero ABCD está inscrito na circunferência de centro O, tá lá, e raio AB, podemos afirmar que seus ângulos opostos são suplementares. Olha lá, então, sempre 180. Suplementar é a soma de ângulos que dá 180. Ou seja, suas medidas somam 180. Assim, ângulo A mais o ângulo D é 180 graus. Alfa mais o D é 180 graus, então o D é 180 menos alfa. O ponto D enxerga o segmento BC sobre um ângulo de medida 180 menos alfa. Aqui, ó. Todos os pontos do arco verde são capazes de enxergar o segmento BC sob a medida 180 menos alfa. Então, aqui a gente já entende que esse arco que sobrou é um arco capaz de 180 graus menos o nosso ângulo alfa. Bom, feito isso, pessoal, vou pular essa parte da tangente para a gente fazer isso em um segundo momento. E nós vamos trabalhar como que a gente vai construir um arco capaz. Então, tem uma atividade lá na página 46. Essa atividade vai ficar para vocês. Eu vou fazer essa construção aqui num papel para a gente ver como é que isso pode proceder, como é que isso pode acontecer. Tá? Então, a ideia é a seguinte, vamos lá. Tem duas situações, vou jogar aqui para a prancheta. Eu já fiz aqui um rabisco no papel, vou fazer de novo. Tenho aqui duas situações. Uma delas é essa aqui. Se o ângulo for um ângulo muito pequeno, um ângulo alfa aqui, de 20, 30 graus, eu não sei que alfa o arco capaz vai ficar muito alto, olha lá, ó. Eu saí da folha, inclusive, certo? É aquela história dele, quanto maior for o ângulo, mais achatado é o arco. Ó. Um ângulo um pouco maior, eu consegui fazer aqui um arco capaz mais achatado, tá certo?
Então, vamos construir um arco deste. Vamos pensar aqui. Vou pegar uma folha. Eu vou fazer essa construção. Vamos pensar como que a gente pode proceder para construir. Então, eu aqui não estou usando margem, não estou usando nada, peguei uma folha qualquer. Então, eu vou pedir para que a gente possa... Eu acho que eu vou até, só um segundo, imprimir uma folha com a margem, para a gente poder trabalhar isso de forma... Vamos ver. Só um instante. Então, tá aí. Agora a gente tem aqui uma margem. Eu vou fazer essa construção aqui da seguinte maneira. Como é que a gente pensa a construção? Bom, primeiro, eu tenho um EG e eu tenho um roteiro. Tá certo? Isso a gente vai trabalhar essa ideia também. O que é o nosso EG? Nós estamos trabalhando o EG na apostila embaixo, não tem problema. Vamos pensar assim. O nosso arco capaz, ele tem que ser um ângulo alfa qualquer, um ângulo alfa, depois eu vou passar um outro videozinho para a gente entender como é que transporta esse ângulo, que vem aqui para o segmento BC. Certo? Então, nós vamos chamar esse ponto aqui de B e C. Nós vamos transportar esse ângulo alfa para cá. Esse ângulo alfa vai ser transportado para cá. Ao lado dele, perpendicular a ele, nós vamos construir uma reta N. E aqui nós vamos construir a mediatriz de BC. E onde elas se encontrar, nós vamos ter o ponto O. Certo? Achou o ponto O? Abre o compasso aqui, ó. O ponto O, ele tem o raio BC, é a mesma medida, dividiu ao meio. Aqui nós estamos falando de uma perpendicular, de uma mediatriz ali, uma perpendicular, aqui era a reta T, né? Então, esse ponto O, ele vai fazer com que eu consiga, essa é a ideia, que eu consiga fazer o arco. Olha lá, vai ficar assim. Então, vamos ver. O que a gente precisa? Vamos fazer um ângulo. Eu vou sugerir que ele não seja... Bom, pode ser qualquer ângulo, não tem problema. Um ângulo de vértice aqui qualquer, tem um ponto aqui, eu quero um ângulo alfa qualquer. Tá aí o meu ângulo alfa. E já vou mostrar como é que transporta aqui, para a gente poder entender. Então, eu tenho aqui aconselho vocês colocarem, como a gente vai fazer para a parte de cima, colocarem um pouco mais a parte de baixo da folha. Nós temos aqui um segmento, pode ser qualquer tamanho de segmento. No meu caso, um segmento B e C, né? B aqui e C lá. Vamos pôr o ponto B aqui assim, para que não haja confusão. Eu preciso transportar aquele ângulo alfa. Como é que se faz o transporte de um ângulo? Então, vamos lá. O nosso trabalho é colocar, depois no outro vídeo, se puder assistir, faça, uma abertura qualquer no compasso, ponta seca do compasso está lá, ó. Consegue ver lá, ó, no vértice do ângulo. Faz um arco aqui, tá certo? Isso eu não vou colocar no roteiro com o transporte do ângulo. O transporte do ângulo tem que ser automático. Então, nós estamos vindo para cá e vamos transportar o ângulo no vértice B, aqui no B, no ponto B do segmento. Nós vamos transportar ele aqui, ó. A ideia é que a gente construa a reta. Nós vamos construir a reta T. Aqui, ó, transportamos. A abertura é a mesma de lá, mesma abertura. Então, uma vez feito isso aqui, a gente vai agora medir essa distância aqui, ó. Essa distância que
do ângulo. Agora o compasso vai mudar a abertura, porque a distância do ângulo, onde a gente pegou lá, ó, mexeu na abertura, nem sempre é a mesma, às vezes coincidentemente dá a mesma, nesse caso quase deu, tá certo? Olha lá, ó, vou pegar esse transporte, vou vir aqui, vou colocar em B não, vou colocar aqui aonde o arco cruzou e vou encontrar um ponto, olha aí, ó, um ponto que é o nosso ponto que vai dar a nossa reta T. Quanto maior, mais achatado é, quanto maior o arco, mais achatado é um tamanho razoável, não vai sair um arco não muito alto. Então aqui nós acabamos de transportar na reta T o ângulo alfa. Olha aí o que a gente fez. O que a gente precisa? Construir a reta T uma perpendicular, olha lá, uma perpendicular, que vai ser aqui, ó, tá? Perpendicular que vai formar um ângulo de 90 graus aqui, ó, aqui. Bom, a melhor maneira de fazer isso, para não ter muita poluição, é o jogo de esquadros. Então, como é que a gente faz isso? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue entender isso. Com o jogo de esquadro, a gente apoia o esquadro de 45 graus, aqui está o de 60, ali na mesa o de 45, apoia de 45 sobre a reta T, apoiou sobre a reta T, pega as costas do de 60, ó, as costas do de 60 graus, deixa eu pôr mais aqui, para a gente ver como vai ficar, apoia lá o de 45 graus, as costas de 45 graus, vem com o de 60, apoia as costas do de 60 aqui, e nós vamos girar o de 45 graus, girar de modo que, eu estou fazendo um giro aqui anti-horário, certo? Sem mexer lá na folha, e apoia de novo no de 60. O de 60 só serve de apoio. E nós vamos correr o de 45 graus até encontrar o ponto B, porque eu quero, minha folha está mexendo um pouquinho, porque eu quero que a minha reta perpendicular, olha lá, ó, passe lá pelo ponto B. Então, achou o ponto B? Eu vou fazer a reta N. Não avança muito lá, porque essa reta N tem que encontrar o ponto O, que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Então, olha só, feito isso, sai o jogo de esquadro de cena, porque a gente traçou uma perpendicular. Tá? Olha aí, ó, perpendicular N. Tá? Para quem quer ver a construção da perpendicular de novo, vou colocar aqui rapidinho. Ó. Acho que não é necessário. Não vai complicar mais. Tá aí. Então, o que a gente tem aqui? A reta T e a reta N perpendicular à reta T. Está feito lá. Falta encontrar o ponto O. Ele é o importante para nós. O ponto O é a mediatriz de BC. Mediatriz não vai ter jeito. Vou fazer ela aqui com o compasso. Eu acho melhor. Então, aquele esquema de fazer mediatriz, olha lá, traça lá em cima o arco, traça aqui embaixo, inverte a ponta seca. Eu fiz foi isso. Eu pus a ponta seca em C, tracei o arco lá em cima, tracei o arco aqui embaixo, inverto a ponta seca lá em B, ó, traço o arco lá em cima, vamos ver se dá para ver aqui, ó, traço o arco lá em cima, traço o arco aqui embaixo, encontrando o outro arco. O que a gente conseguiu? A gente conseguiu a nossa mediatriz. Eu não vou escrevê-la toda porque eu só quero ela aqui, ó. Eu só quero ela aqui, ó. Então, essa aqui é a minha mediatriz de BC. E aqui está o ponto O. Pronto, conseguido o ponto O, o trabalho agora é o compasso. A ponta seca em O, abertura em B ou em C, tanto faz. Né? E aí eu vou construir o arco capaz. Olha lá. Esse é o arco capaz construído com um ângulo alfa qualquer, tá certo?
Aqui, evidentemente, a gente tem um arco capaz, não é o LG5 ainda. Bom, é só esticar um pouquinho mais essa mediatriz aqui, transportar esse O para baixo e, com a mesma abertura, eu faço aqui a outra parte. Então, essa é a construção de um arco capaz. Eu acho que ficou razoável para a gente entender, tá certo? Eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade daqui a pouquinho. Então, vai seguir essa construção. Até.